Olá, meus amigos, muito boa noite na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e como eu faço todas as semanas aqui na netfé.tv, eu quero saudar-lhes dizendo Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. E é desse jeito que fala mesmo, com biquinho. Kyrio. Você poderia, inclusive, de forma didática, repetir aqui, não é comigo, e falar aqui, Reirene tu Kyrio. Qualquer dia, eu vou pegar o nosso diretor, né, o Fernando, e fazer com que ele faça isso no ar. Ninguém está vendo mesmo, né? Vou colocar a voz do Fernando aqui. Fernando, repete comigo. Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Hoje nós temos uma programação diferente, né? O nosso programa é o Debate com o pastor Roberto Cruvinel, que é um oferecimento da netfé.tv, que, aliás, é a plataforma de streaming totalmente dedicada à divulgação do cristianismo, conteúdo cristão, conteúdo da melhor qualidade. Se você ainda não conhece, eu quero desafiar ao irmão, desafiar a irmã, desafiar a você que é curioso pela palavra de Deus, que você acesse netfé.tv. É muito simples, basta alguns cliques para o cadastro, pouquíssimas informações, e você pode, durante 14 dias, degustar de todo o conteúdo dessa plataforma. São muitos cultos de diversas denominações, com idiosincrasias diferentes, que são transmitidos pela Netfé. Aliás, deixa eu lhe dizer, a Netfé é uma plataforma privada, não é, de difusão do cristianismo. Então, ela não tem relação com outras plataformas públicas de transmissão de vídeo, de streaming, seja qual for. Não. É uma plataforma privada que tem um viés específico cristão. Ok? Não é? E ali você vai encontrar, além deste programa, do meu programa, você vai encontrar programas variados de entrevistas, debates, musicais e conteúdo específico para seus filhos. Tenho certeza que você vai crescer assinando netfé.tv. Aliás, 14 dias de degustação gratuita. Bom, mas vamos hoje ao nosso tema. Quero compartilhar com vocês o nosso tema, que vai aparecer agora na tela. Meu diretor já está colocando o tema. E nós vamos falar sobre o livro que inspirou nações, transformou vidas. Nós vamos falar sobre o livro por excelência. Determinado pregador pentecostal disse: abram o livro e não me perguntem que livro. Só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleiras. Nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada e por que é importante, não é? O diretor me orienta, não vai mostrar o nome da Bíblia, né? Porque é uma Bíblia de estudo, mas não tem problema não, vou falar, é uma Bíblia muito boa, não é? A Bíblia Shed, da Edições Vida Nova, não tenho nenhum problema em fazer a divulgação de bom material. Nós vamos falar hoje sobre a importância, vai aparecer agora, a importância de interpretar corretamente a Bíblia Sagrada, a importância de interpretar corretamente a Bíblia Sagrada. Cada um de nós, eu, você, sua igreja, sua comunidade, é fruto daquilo que acredita. Não é? Nós somos frutos da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica tem origem numa palavra grega, na verdade, num verbo grego, que é hermeneuo, que significa eu interpreto, eu traduzo, não é? Quer dizer, aquilo que eu leio, eu interpreto. O que eu leio, eu interpreto. E muita gente conhece muitas denominações, muitas igrejas que fazem coisas complicadas. Por exemplo, vamos pontuar algumas coisas. Existem ramos do cristianismo, católico romano, por exemplo, e algumas igrejas protestantes, que
praticam o pedobatismo. Pastor Roberto Cruvinel, o que é pedobatismo? Pedobatismo é o batismo de infantes, batizam crianças. Um grande número do povo evangélico não batiza criança. E aí talvez você diga, meu Deus, mas está certo, está errado, não é? E há quem diga que a Bíblia Sagrada, ela pode provar qualquer coisa, mas não é verdade. Está escrito que a Bíblia não é de particular interpretação. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo diz à igreja da Galácia o seguinte, não é? Vou até pegar aqui, isso aqui é o texto grego do Novo Testamento, tá vendo? Novo Testamento grego. Paulo de Gálatas capítulo 1, vou pegar aqui e fazer a leitura, que no grego, no texto original, o grego helenístico, o grego koiné, é bem melhor, obviamente, do que o texto em português ou em latim, ou mesmo em inglês, né? 1,6, que diz aqui assim, Taumaxo roti autos tarreus metatis te apotu calesantos rimas en hariti Cristo, quer dizer, da graça de Cristo, eis heteron evangelium, não é? Vocês deixaram a graça de Cristo para reis é uma preposição, heteron é um acusativo que significa outro, heteron evangelium. Você lembra quando você estudava que você, ciências, né, diretor de ciências? Exatamente, ciências. Não é? Assim, nessa disciplina de ciências, o meu diretor também é mais contemporâneo, deve ser meu contemporâneo, uma idade parecida, e era ciências. Hoje eu não sei como é, eu sou da época do primário, do ginasial, não é? Do colegial, hoje é diferente. Mas eu estudava ciências, e aí nós estudávamos ali misturas homogêneas e misturas heterogêneas, não é? As misturas heterogêneas são aquelas misturas que você pode ver a diferença. E aí Paulo diz, vocês deixaram a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. Hoc estin aló, que não é outro, só que usa aló, aqui outro aqui, tradução de aló, que é do mesmo, tradução do mesmo tipo. Heterós, tipo diferente, alós do mesmo tipo. Então, existe evangelho de outro tipo. Por quê? Por causa da interpretação equivocada, do ensino equivocado. Ora, é óbvio que o ensino equivocado pode trazer enfermidade espiritual. E isso era uma preocupação dos apóstolos? Era uma preocupação, sem dúvida, se você estiver portando uma Bíblia. Aliás, quero lembrar que a palavra Bíblia vem do grego, do plural neutro, ta biblia. Eu vou colocar o meu diretor aqui para repetir. E eu acredito que ele vai... Se ele fala, qual dia que o pastor for fazer uma sala de aula dessa aqui, eu vou montar uma sala de aula virtual. Vamos lá. Ta biblia significa... É um neutro plural que significa os livros. Os livros. To biblion, o livro. A palavra Bíblia são 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 3 milhões de letras. E aí, a interpretação correta é que vai te dar um norte. Você já viu, há um tempo atrás, um cidadão que comete adultério, não é? E quando ele foi indagado por um repórter, mas o senhor cometeu adultério, fulano de tal. E aí ele disse, mas eu li na Bíblia. Aí o repórter, como assim você leu na Bíblia? Aí está escrito, vai lá e adúltera. Aliás, vai lá e adultera. Não é? Quando, na verdade, não era um imperativo, não era um verbo, era um substantivo, estava lá, adúltera. Você já viu aquela questão, se você mudar uma vírgula, você muda o sentido. Então, se você não souber interpretar corretamente, você vai mudar o sentido da palavra de Deus. Você quer ver? Segunda Epístola de Pedro, vamos à Bíblia Sagrada. Enquanto isso, eu quero, nessa caneca da Netfé, que me foi presenteada pela direção da plataforma, vou tomar um pouquinho da minha água. Vamos lá?
Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Se este formato, você gostaria de, uma vez por mês, assistir um programa meu neste formato, inclusive debatendo com vocês, coloca aí nos comentários, tá bom? 3,16, que diz assim, segunda de Pedro, 3,16, não diga a Pedro, Pedro não escreve para ele mesmo, tá? 3,16, diz assim, ó. Diz assim, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, olha aqui, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória tanto como no dia eterno. É importante ser doutrinariamente correto. Por quê? Sendo doutrinariamente correto, você evita as heresias. E o que são? Deixa eu até, um dos meus livros que eu separei aqui, eu tenho uma definição do que é heresia. Eu vou dar algumas definições de hermenêutica, tá? Que é a arte da interpretação bíblica. O que é uma heresia, não é? Uma heresia, uma seita, muitas vezes, ela não... Isso aqui é um dos meus livros chamado A Vida da Igreja, Religiões, Seitas, Heresias, esse livro está esgotado, tá, gente? Uma seita não apresentam uma harmonia com a Bíblia, onde é usado argumento antibíblico que fere, torce, subtrai, acrescenta ou se choca com as verdades enunciadas na palavra de Deus, fundamentados em um versículo ou uma expressão isolada da Bíblia, quando basta um pequeno conhecimento dos princípios auxiliares de hermenêutica para refutá-las. Muitos pretendentes exegetas, filiados a estas seitas, agem como se desconhecesse a diferença entre exegese, e exegese é você tirar da Bíblia exatamente o que ela diz, a interpretação correta, e a exegese. Aliás, a hermenêutica é uma ciência e a exegese é uma arte, tá? E a exegese é colocar no texto o que o texto não diz. Por exemplo, fazer determinados anacronismos, não é? Esses dias eu vi um repórter de uma emissora, um repórter de opinião de uma emissora muito conhecida, uma emissora muito conhecida, tem rede de rádio e TV. Ele disse, o senhor presidente é armamentista, algo mais ou menos assim. Ele diz, onde Jesus orientou comprar um fuzil? Ora, não existia fuzil na época de Jesus. Então, isso é um anacronismo, colocar algo que não pertence àquele momento histórico, né? Existem pessoas que fazem isso? Sim. Por exemplo, coisas que parecem inofensivas. Pegar o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder. A palavra grega lá é dynamis. E alguns pregadores assim mais efusivos dizem que aquilo é dinamite. Mas como pode ser dinamite se Nobel não havia nem nascido ainda para inventar o dinamite? Não é? Aquilo ali, aquela palavra tem mais relação com dínamo, com gerador de força, não algo destrutivo como um dinamite. Aliás, eu tenho muita preocupação com estes pregadores que dizem que quebraram tudo. Deus não chamou ninguém para quebra-quebra, não, irmão. Essa unção da demolição não está debaixo da bênção de Deus e da ação do Espírito Santo. Então, veja, a exegese, teologicamente, busca saber realmente o que a Bíblia diz, usando para esse fim regras de interpretação de textos.
Né? Já a exegese consiste em injetar em um texto alguma coisa que alguém deseja que esteja ali, mas que, na verdade, não faz parte do texto. Em outras palavras, quem usa a exegese força o texto, mediante várias manipulações, fazendo com que uma passagem diga o que, na verdade, não se diz. Por exemplo, eu conheci uma vez, conheci não, ouvi dizer, mas uma vez minha caneca da Netfé, ouvi dizer de um grupo de cristãos que, após o culto, as mulheres pegavam, as senhoras pegavam bonecas e os senhores pegavam carrinhos, sentavam no chão para brincar. Porque diziam assim, leram na Bíblia, se você não se converter como uma criança, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Que coisa terrível. Às vezes as pessoas praticam são tomadas de uma certa infantilidade, praticando aberrações e até estupidez em nome da religião, e muitas vezes não é daquilo que a Bíblia diz. A hermenêutica é a ciência que ensina a base da interpretação. Quando você pega um texto da Bíblia, quem está falando? Para quem está falando? Falou quando? Qual o propósito? Quais os elementos literários tem aqui? Por exemplo, se eu disser a você assim, vamos tomar aqui alguns exemplos. Vou dar algum exemplo. Se eu disser assim, a rainha toma à sua cabeça a coroa. Essa coroa, ela é literal? Ela é simbólica? Ou ela é figurada? Se eu disser assim, o jovem de hoje chama o seu pai de coroa. E aí, coroa, isso é literal, simbólico ou figurado? A mulher sob o dragão com a coroa na cabeça. Isso é simbólico, literal, figurado. Ou textos da Bíblia. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Olha, como é que um morto pode enterrar outro morto? Então é óbvio que o primeiro morto não pode ser literal. Então se refere ao quê? É figurado. Se refere ao quê? Por exemplo, a Bíblia fala, a minha cama nada nas minhas lágrimas. O que é isso? É uma figura de linguagem. Que tipo de figura de linguagem? Uma hipérbole, não é? É um aumento. Os meus pés correm para a queda, só os pés e o restante do corpo. Entendeu? Então a Bíblia tem muitas figuras de linguagem, sinédoque, oxímoro, por exemplo, metáforas, símiles. Sois como cães. Sois como, tal qual, é uma espécie de figura de linguagem. Se você estudar hermenêutica, aliás, meu curso tem um curso muito legal dessa área aí, tal qual. Por exemplo, seus cães é uma hipocatástase. Não é? São figuras de... Pastor, que negócio difícil, eu preciso de tudo isso para aprender a Bíblia. Se você puder ter, melhor com esse conhecimento. Mas você não precisa de tanta coisa. Existem algumas regras básicas. É necessário estudar a Bíblia corretamente, porque isso vai te ajudar a combater uma série de aberrações. Por exemplo, você tem que dar dinheiro para ser abençoado. Onde está escrito isso? Onde está escrito? Comprar a bênção, agiotar a Deus. Aonde está escrito isso? Não é? Ah, Jesus não é Deus. Você pega ali o texto de João 1:1, na tradução do Novo Mundo, que é aquela tradução dos Testemunhas de Jeová, né? Numa versão mais antiga, estava escrito, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não, a palavra era um Deus, e Deus com um minúsculo. Mas o texto grego diz assim, en archen hologos, kai hologos en proston theon.
Vou repetir. Vamos lá. Texto de João 1:1, que na tradução do Novo Mundo, numa determinada edição, dizia: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, um D minúsculo, né? Óbvio que o texto original não tinha maiúsculo ou minúsculo, era uma coisa ou outra, cursiva ou uncial, no texto grego. E em grego, ainda é um substantivo sem artigo, tem definição. Mas olha o texto como diz: enarhe, enrologos, cairologos, en prostonteon, caiteos, enrologos, enarhe, enrologos, cairologos, en prostonteon, caiteos, enrologos. Quer dizer, no princípio era o verbo. O meu diretor aqui está. Só um xiste aqui, pessoal. Meu diretor, né? Ele vem me dando o feedback. Ele diz: eu não consigo, pastor, repetir o que você está falando. Vou colocar ele no ar qualquer dia. Vocês gostariam de vê-lo? É um diretor que faz a produção dos programas da Netfé aqui, Fernando, faz parte da nossa equipe. Então, vamos lá. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Mas você não diz a bola é uma bonita. Então, a palavra theos, ou teos, no final da frase, está dizendo que a qualidade da palavra é ser Deus. Então, a palavra é Deus, não é um Deus qualquer. Ela é Deus. E a palavra era Deus. Então, quais são os benefícios de você estudar hermenêutica? Não é? Por exemplo, existe um segmento de adventistas que ensinam o sono da alma. Quando Jesus fala a um ladrão arrependido: em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eles colocam uma vírgula, não tem. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, um dia. Como uma vírgula muda tanta coisa, não é? Mas não existe incidência disso. Por exemplo, uma luta contra uma defesa contra o pastorado de mulheres. E aqui lá vai eu com a polêmica, né? Eu sou defensor do pastorado de mulheres. Se você quiser ver, dá uma olhada no meu site, pastorvinel.com.br. Tem tudo gratuito na área downloads, pastorrobertocruvinel.com.br, onde eu falo sobre o pastorado de mulheres e mostro ali, não é, que Júnia era mulher, não era homem, não é, que é notada entre os apóstolos. Existe tanta coisa, por exemplo, batismo por aspersão, mas a própria palavra batismos, com substantivo, é imersão. Como pode ser aspersão? Não é? Jesus é Deus? Não, Jesus é Deus, ele é Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, né, mostra a trindade: eu rogarei ao Pai que envie outro, e aí aparece a palavra alós de novo, da mesma espécie, outro consolador. Certo? Envie outro consolador. Que envie outro consolador. E aí mostra a personalidade. Mas aí você pega o texto, quando diz no versículo 6, né? Legei ao tu Jesus, ego emi rerodos cairre alete e a cairre dzoi. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai. Ele está mostrando a essência. Ele diz: aonde eu estou, versículo 3, estejais vós também, falando do céu. No presente indicativo ativo, texto grego, ego em mim, onde eu estou, estejais vós também. E aí está falando de essência. Então, a importância de aprender a Bíblia corretamente, não é? Para você não ser levado por vento de doutrina. Existe a Bíblia mostra, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, que existem pessoas que dão ouvidos a espíritos enganadores, e são apóstatas da fé. Não é? Não é porque a pessoa dá bonitinho, com terno, tudo, que Deus está com ela. Tá bom? Vamos lá. O estudo da hermenêutica trará ao aluno, não é? Trará ao estudante a compreensão melhor das escrituras sagradas, trazendo uma sólida estrutura para a elaboração do sermão, por exemplo. Você vai pregar. Me lembro de um camarada aqui. Você vê, isso era piada, só pode ser piada, né? Que ele escutou o hino da harpa. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos
e navega com fé em Jesus, não é? Aí ele era pregador, mas não gostava muito de estudar a palavra. O que ele fez? Mudou o sermão. Ele chegou na hora de pregar e pregou. Porque, irmãos, Deus queria que Danal soltasse o cabo. Danal não soltou o cabo. E aí Deus dizia, solta o cabo, Danal. Poxa, Danal, não é? Por isso que as pessoas têm que aprender um pouco. Nau, uma embarcação. Solta o cabo da embarcação. Aliás, tem muita gente que sequer consegue interpretar as coisas do dia a dia. Por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, que significa hino nacional brasileiro. Não é? Importantíssimo, gente, interpretar a Bíblia corretamente. Importantíssimo. Todos os erros doutrinários surgem da não aplicação de regra de hermenêutica, texto fora do contexto, por exemplo, e aí forçando textos, né? Uma regra para entender as palavras bíblicas no sentido original. Por exemplo, quer ver? Dizer aqui, ó, Deuteronômio, vamos pegar aqui um texto do Decálogo, ó, da Torá, né, do Pentateuco. A Torá é a lei de Deus. Deuteronômio 22:5, se você quiser acompanhar comigo. Deuteronômio 22:5. E aí você vai ver, enquanto eu já abri aqui, falar para o meu... Eu quero ver o pessoal da nossa produção editar esse vídeo hoje, em diretor, porque eu estou falando praticamente sem parar. Se vocês quiserem, eu vou mais devagar, tá, gente? Deuteronômio 22:5. Na versão corrigida, que é baseada no texto receptus, o texto recebido, na versão corrigida, que é uma tradução um pouco mais literal, ao passo que a versão atualizada que eu usa equivalência dinâmica, nós vamos ler assim, na versão corrigida: a mulher não usará roupa de homem, nem homem roupa de mulher. Roupa de mulher, porque o que faz isso é abominável, o que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E aí, durante muito tempo, muita gente dizia que a mulher não poderia usar calça comprida, porque é pecado. Aí é outro anacronismo, porque não existiam calças. Na verdade, não é calça comprida, são calças compridas. Uma calça, uma perna, outra perna. Não é? Na versão atualizada, diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem homem roupa, veste peculiar de mulher. Então, o texto, né? O texto está mostrando que Deus criou homem e mulher com funções distintas. E o homem não deve procurar obscurecer essa distinção, a sua masculinidade. Aliás, é notório nos nossos dias a grande influência, no meu ponto de vista, do marxismo cultural, de obliterar a masculinidade do varão e deturpar a feminilidade da mulher, transformando em feminismo, num feminismo exacerbado, algo antibíblico, que nós temos que tomar cuidado. Presta bastante atenção nisso, porque Deus criou o homem e a mulher com naturezas distintas, não é? Com naturezas distintas. O homem não deve procurar obscurecer esta distinção, como era feito entre as religiões pagãs. Ainda hoje, na Índia, você vê esse mesmo tipo de prática, não é? Então, o que o texto está falando? Está falando sobre homossexualidade. O povo não gosta de falar homossexualismo, porque esse ismo denota uma doença, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Embora, em certo sentido, aquilo que não é bíblico é considerado uma enfermidade da alma, mas não há uma patologia. A Organização Mundial da Saúde não considera como patológico. Eu acho que essa parte aqui seria muito bom, hein, diretor? Editar e colocar nas nossas redes sociais para esta instrução da importância de interpretar a Bíblia corretamente. Interpretar a Bíblia corretamente. Qual é a mesma citação? Era tratado, né,
no texto de, no texto de Coríntios, deixa eu pegar aqui, está aqui fácil para eu compartilhar com vocês, no texto de Epístola de Paulo aos Coríntios, falando especificamente, falando especificamente desse comportamento equivocado. Inclusive, eu tenho um estudo sobre isso, sobre teologia inclusiva, falando aquele texto que ficarão de fora, os efeminados, está na Bíblia. E um determinado grupo diz que não, ali é suave, né? Será que é mesmo? Não é? Então, importante interpretar a Bíblia corretamente. A Bíblia corretamente, tá bom? Vou dar um outro exemplo. Existe hoje um segmento religioso, adventistas do sétimo dia, e correlatos sabatistas, que dizem que é necessário guardar o sábado, e usam o Decálogo e vários outros textos. O Decálogo está lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, não é? Que é o Decálogo, que diz ali, versículo aqui, 8. Lembra-te do dia de sábado para se santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas esse mesmo pessoal que fala do sábado não ensina a circuncisão, e a circuncisão também foi ordenada ao povo de Israel. Mas aí você pega Deuteronômio, porque aí nós temos que interpretar a Bíblia não só isolar o texto, mas no contexto tanto imediato como remoto, e os paralelismos reais, não só paralelismos verbais. Deuteronômio 5, versículo 15, que diz aqui: por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardaste o dia de sábado. Que então o sábado é um memorial para o povo de Israel. Se a pessoa guarda o sábado, se circuncide. Então vamos agora ao contexto remoto, Atos, capítulo 15. Mas estou dando aqui só uma passeada aqui com vocês, tá? Atos, capítulo 15, não é? Atos 15, versículo 28 em diante. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde, está falando de sábado? Não. Pareceu bem a quem? O Espírito Santo. E aí alguém diz, mas Deus não trabalha, Deus descansou no sábado. No sábado Deus não trabalha. Será que foi isso mesmo? Vamos voltar lá para o livro de Gênesis. Né? Deixa eu ver. Gênesis 2:2, que diz: e havendo Deus terminado no sábado, locativo, ele terminou, então ele trabalhou no sábado. Havendo Deus terminado havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Como diz o meu amigo César Cavalcante, né? Às vezes ele trabalha até determinada hora e depois disso vamos descansar, mas trabalhamos. Então é muito importante essa questão da interpretação correta. Tem gente que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Está lá numa das epístolas paulinas, e tira fora do contexto. Paulo, quando está dizendo isso, ele está dizendo que pode, inclusive, passar necessidade e continuar crente. E outra, quando a pessoa fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não está. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6:23. Que coisa? Contexto imediato. Quais são as coisas? Que comer, que beber, que vestir. Importante aprender a interpretar a Bíblia. Não é? É importante. Existem algumas responsabilidades para quem vai interpretar a Bíblia corretamente.
determinar e desenvolver o verdadeiro sentido dos escritos inspirados, sem acrescentar ou subtrair coisa alguma, sem alterar o sentido. Não pode alterar o sentido. Apocalipse 29, 19. 22, aliás, 22, 19. Amar a verdade, reconhecendo a importância de expô-la sempre. João 17, 17. Manter comunhão viva com a palavra de Deus, meditando, lendo e analisando constantemente. Como diz lá o Salmo 1, 2, né? O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O salmista diz assim no Salmo 119, 11, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No versículo 105, no verso 105, ele diz, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos lá, primeira epístola de Paulo a Timóteo, 2,15. 2,15. Todavia será preservada através da submissão de mães, se ela permanecer em fé, amor, santificação e com bom senso. Então, com a comunhão com a palavra de Deus, te traz espiritualidade. Espiritualidade. Porque a palavra não pode ser só conhecida, ela tem que ser praticada. Tiago 1,22. Ser depois praticantes da palavra e não somente ouvintes. Para você combater, né? Porque Paulo disse, coloquei limite a mim e a Timóteo para não ir além daquilo que está escrito, que ninguém pode com a verdade a não ser pela verdade. É importante conhecer essas regras, analisar a Bíblia pela própria Bíblia, contexto, vocábulos do escritor, vocabulário bíblico, paralelismo, objetivo do escritor com relação... Enfim, eu poderia explicar aqui, mas tem vários programas para explicar cada questão dessa. Eu espero que você tenha sido edificado com esse programa. Por que é necessário? Porque vai te trazer saúde, vai te deixar saudável. A própria palavra salvação, no original, soteria, significa também saúde, certo? Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na versão corrigida, na versão atualizada diz ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Cristo. Então, você se enchendo da palavra vai levar com que você esteja, conforme diz Colossenses 3,3, vós que estáis mortos, escondidos com Cristo em Deus. Tá legal? Você gostou do programa de hoje? Por que é necessário interpretar a Bíblia? Essa é uma das matérias que quem se dispõe a ser um professor de escola dominical, um pregador, tem que, não é? E todo crente tem que conhecer a palavra. Que tal conhecer um pouco mais do meu curso? Que tal ser um dos meus alunos? Vai aparecer aqui na sua tela o nosso curso Estude Teologia comigo. Hoje eu tenho alunos na Inglaterra, na Espanha, Portugal, na Bélgica e em vários estados do Brasil e em várias cidades de São Paulo, estudando teologia comigo sem sair da sua casa. Você recebe todo o material de uma vez. Para você ter informações, eu tenho promoções imperdíveis, descontos, olha, está aparecendo na sua tela, descontos, cursos reconhecidos por 2 convenções de Assembleia de Deus, cursos livres, todos apostilados, você recebe tudo de uma vez, não é? Olha, curso básico de vou arredondar aqui, tá lá uma fração, mas é para arredondar, de 800 por R$570, com 24 matérias, curso médio, 36 matérias, de R$1.200 por R$950, curso avançado, 47 matérias mais monografia, de 2.200 por R$1.750, divide em 3 vezes sem juros, São Paulo, que no São Paulo não paga frete, e se fizer no Pix, mas você ainda ganha, você ainda tem mais um, você ainda tem mais um desconto. Me manda uma mensagem no WhatsApp. Aliás, esse WhatsApp não é para responder pergunta, tá, gente? Tá? Esse WhatsApp é para convites e informações do seminário. Manda uma mensagem perguntando sobre teu curso teológico no 11 96766 5787. 11 96766 5787. Vou repetir, está aí na tela. 11 967 665787. Tá bom? E eu ainda mantenho, pode voltar para mim, diretor, eu ainda mantenho
aquele curso de escatologia, tá? Curso de escatologia no teologiacursos.com.br. Você faz o curso de escatologia online, fica disponível 1 ano, e você ganha o curso de primatologia, os 2 com certificado. Nos cursos à distância, você, além de receber, depois de aprovado, certificado histórico escolar, né? Reconhecido por 2 convenções da Assembleia de Deus. Gente, me segue aí no Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Agora também estou no TikTok, respondendo umas perguntas do TikTok. Pastor Roberto Cruvinel. Em breve vou fazer um grupo do Telegram. Vocês vão ver que legal vai ser. Tem lá meu canal do YouTube, entra lá, Pastor Roberto Cruvinel, aciona as notificações, me acompanha, porque eu participo de várias programações. Agora deixa eu falar um pouquinho com vocês. Vocês têm gostado desse trabalho? Esse trabalho é da Netfé, é uma visão, irmãos, é uma coisa do futuro, não é? Na verdade, as plataformas que tem Facebook, que mais? YouTube, têm tido posicionamentos politicamente corretos. E, por vezes, você não pode falar aquilo que você crê, não é? Você pode ser tirado do ar, censurado, sua transmissão cair. Existem alguns algoritmos que fazem isso. Aqui na Netfé, nós temos um posicionamento, óbvio, dentro da lei, mas em linha com aquilo que nós acreditamos, que é a palavra de Deus corretamente interpretada. Por isso que é importante você conhecer a Netfé, que é uma plataforma de streaming com conteúdo totalmente cristão. Tá bom? Então é só entrar netfé.tv, faz a sua inscrição. Se você quiser procurar no meu Instagram lá um link direto da Netfé, você pode fazer isso. Você tem 14 dias de degustação gratuita e usufruindo de todo esse conteúdo. Quero agradecer aqui, hoje trabalhou comigo o Fernando. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Onde quer que você esteja, no Brasil ou fora dele, nós aqui, eu, pastor Roberto Cruvinel, a Netfé.tv, chegamos até você com muito carinho e que, se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Fica com Jesus. Paz.